Isso aconteceu comigo em março de 2024, quando eu tinha 22 anos. Eu estava em São Paulo visitando minha prima Júlia, que mora em um apartamento no bairro dos Jardins. Era meu último dia na cidade antes de voltar para o Rio, e decidimos passar a tarde no Shopping Iguatemi, fazendo aquelas compras de última hora que a gente sempre deixa para o final. O shopping estava relativamente cheio para uma terça-feira à tarde. Passamos por várias lojas, Renner, Riachuelo, Arezzo, e eu acabei comprando mais coisas do que planejava. Sempre faço isso quando viajo. É como se o fato de estar em outra cidade me desse uma desculpa para gastar mais. Comprei um presente para minha mãe, algumas roupas para mim e até uns produtos de skincare que não encontro no Rio. Eram quase 6 da tarde quando decidimos parar na praça de alimentação. Estávamos exaustas, com várias sacolas nas mãos, e eu já estava começando a sentir aquela ansiedade de quem tem que pegar a estrada logo. Meu ônibus de volta para o Rio sairia às 20h da rodoviária do Tietê, então ainda tinha tempo, mas não muito. Enquanto comíamos nossos lanches, percebi um homem sentado algumas mesas à frente. Ele estava sozinho, sem comida, apenas mexendo no celular. Não sei por que notei ele especificamente. Talvez porque ele parecia estar olhando na nossa direção com frequência. Mas não dei muita importância. Shoppings são lugares cheios de gente olhando para todo lado. O que me incomodou foi quando fomos ao banheiro depois de comer, e ele estava no corredor perto da entrada do banheiro feminino, ainda no celular. Comentei com a Júlia, e ela disse que eu estava sendo paranoica. São Paulo é assim, tem gente por todo lado, ela disse, e eu aceitei a explicação. Fizemos mais algumas compras rápidas. Eu queria pegar uns chocolates na Copenhagen para levar de presente, e a Júlia precisava ir na farmácia. Quando estávamos na fila da farmácia, vi o mesmo homem novamente, agora olhando perfumes em uma prateleira próxima. Meu estômago deu um nó. Isso não era coincidência. Ele era um homem de aparência comum, talvez uns 45 anos. Cabelo começando a ficar grisalho, óculos de grau, vestindo jeans e uma camisa polo azul. Parecia um pai de família qualquer. Nada nele gritava perigo. E acho que isso foi o mais assustador. Ele se misturava perfeitamente com qualquer multidão. Puxei a Júlia pelo braço e sussurrei. Aquele homem está nos seguindo. Ela olhou discretamente e franziu a testa. Tem certeza? Pode ser só coincidência. 3 vezes, Ju, na praça de alimentação, perto do banheiro, e agora aqui? Ela ficou séria. Ok, vamos fazer um teste. Vamos entrar em uma loja que não tínhamos planejado e ver se ele nos segue. Saímos da farmácia sem comprar nada e entramos em uma loja de decoração aleatória. Fingimos olhar alguns quadros e vasos, mas meus olhos estavam na entrada da loja. 5 minutos depois, lá estava ele, parado do lado de fora, olhando para a vitrine, mas claramente nos observando através do reflexo do vidro. Merda! A Júlia murmurou. Você estava certa. Meu coração disparou. O que a gente deveria fazer? Chamar a segurança? Mas para dizer o quê? Que um homem estava andando no shopping. Ele tecnicamente não tinha feito nada. Vamos sair pela saída dos fundos do shopping, sugeriu Júlia. Meu carro está no estacionamento do subsolo. A gente corre para o carro e vai embora. Concordei. Embora cada célula do meu corpo estivesse gritando que algo estava errado. Saímos da loja e caminhamos rápido em direção aos elevadores que levavam ao estacionamento. Não olhei para trás, mas podia sentir que ele estava nos seguindo. Entramos no elevador e apertei o botão freneticamente. Quando as portas começaram a fechar, vi o homem acelerando o passo em nossa direção, mas as portas se fecharam antes que ele chegasse. Graças a Deus, eu disse, apoiando-me na parede do elevador. Quando chegarmos no carro, a gente entra rápido e tranca as portas imediatamente, instruiu Júlia, e eu podia ver que ela estava assustada também, apesar de tentar manter a calma. O elevador desceu até o subsolo 2.
Quando as portas se abriram, fomos recebidas por aquela atmosfera fria e meio sombria típica de estacionamentos subterrâneos. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente e o silêncio só era quebrado pelo som distante de carros. O carro da Júlia estava longe, quase no final do corredor. Começamos a andar rápido, nossas sacolas balançando e fazendo barulho. Nossos passos ecoavam no concreto. Estávamos a meio caminho do carro quando ouvi o ping do elevador abrindo atrás de nós. Meu sangue gelou. Olhei para trás e vi o homem saindo do elevador. Ele não estava mais tentando disfarçar, ele estava nos seguindo abertamente agora. "Corre!" gritou Júlia. Corremos. As sacolas batiam contra nossas pernas. Algumas caíram, mas não paramos para pegar. Só conseguia pensar em chegar ao carro. Podia ouvir os passos dele acelerando atrás de nós. Júlia destrancou o carro à distância e nós, literalmente, nos jogamos dentro dele. Ela ligou o carro e trancou as portas enquanto eu olhava pelo retrovisor. O homem estava parado a alguns metros de distância, apenas nos observando. Não estava correndo mais, apenas parado ali, com as mãos nos bolsos, nos encarando. "Vai, vai, vai!" gritei. Júlia pisou no acelerador e saímos em alta velocidade. Fiz sinal de que anotaria a placa dele, esperando que isso o assustasse, mas ele não tinha vindo de carro, ou pelo menos não estava próximo de nenhum veículo. Subimos a rampa do estacionamento, pagamos o ticket rapidamente e saímos para a rua. Meu coração ainda estava acelerado. "Meu Deus, o que acabou de acontecer?" Perguntei, ainda processando. "Não sei. Mas vamos direto para o meu apartamento. Você vai ficar lá até a hora do seu ônibus e eu te levo na rodoviária." Concordei, tremendo. Olhei para trás, algumas vezes durante o caminho, paranoica de que, de alguma forma, ele estivesse nos seguindo, mas não vi nada suspeito. Chegamos ao apartamento da Júlia por volta das 19 horas. Ainda faltavam 2 horas para meu ônibus. Sentamos no sofá, tentando nos acalmar. Júlia fez chá para nós duas. Ficamos conversando sobre o que tinha acontecido, ainda tentando entender. "Você acha que a gente deveria ter chamado a segurança?" perguntei. "Honestamente, sim. Mas no momento, só queria sair de lá o mais rápido possível." Fiquei checando meu celular nervosamente, respondendo mensagens da minha mãe, perguntando como estava sendo o dia. Não contei a ela o que tinha acontecido. Não queria preocupá-la antes de eu estar segura em casa. Eram 19h45, quando meu celular vibrou, com uma notificação que fez meu sangue gelar. "AirTag detectado perto de você. Este AirTag não é seu e tem se movido com você." Olhei para Júlia com os olhos arregalados. "Ju, ele colocou um AirTag em mim." "O quê?" Ela pegou meu celular e leu a notificação. "Merda, onde está?" Começamos a revirar minhas coisas freneticamente. Checamos minhas sacolas, minha bolsa, os bolsos da minha jaqueta. Foi quando encontrei, preso com um adesivo dentro do bolso externo da minha mochila, um pequeno AirTag branco. Senti uma onda de náusea. Ele tinha conseguido colocar isso em mim no shopping, provavelmente quando estávamos distraídas olhando alguma coisa, ou talvez quando esbarramos na multidão. "Ele sabe onde você está agora", disse Júlia, sua voz tremendo. "Ele sabe que você está no meu apartamento." Peguei o AirTag e fui até a janela. O apartamento da Júlia ficava no 8º andar, com vista para a rua. Olhei para baixo e meu coração quase parou. Lá embaixo, do outro lado da rua, estava o homem. Ele estava encostado em um poste, olhando diretamente para o prédio, para as janelas, para a nossa janela. "Júlia, ele está aqui embaixo." Ela correu até a janela e ofegou. "Vou chamar a polícia, agora." Enquanto ela ligava, continuei observando. Ele não se mexeu, apenas ficou ali, nos observando. Mesmo a 8 andares de distância, eu podia sentir seus olhos em mim. A polícia disse que mandaria uma viatura, mas que poderia demorar cerca de 20 minutos devido ao trânsito. 20 minutos, uma eternidade.
O que a gente faz com o AirTag? Perguntei. Vamos deixar ele aqui. Se ele está rastreando isso, ele vai pensar que você ainda está no apartamento mesmo quando você sair. Era um plano arriscado, mas não tínhamos muitas opções. O problema era, como eu sairia do prédio sem ser vista? O prédio tem saída pela garagem, disse Júlia. Se a gente descer pelo elevador de serviço direto para a garagem, ele não vai ver a gente sair. Às 20h10, ainda sem sinal da polícia, decidimos que não podíamos esperar mais. Meu ônibus sairia em menos de 1 hora e a rodoviária ficava a 30 minutos dali no trânsito. Deixamos o AirTag no apartamento, em cima da mesa da sala. Júlia pegou suas chaves do carro, eu peguei apenas minha mochila. Depois de checar 3 vezes se não tinha mais nenhum rastreador, e descemos pelo elevador de serviço. A garagem do prédio era subterrânea e saíamos por uma rampa diferente da entrada principal. Entramos no carro da Júlia e ela dirigiu devagar, tentando não chamar atenção. Quando saímos pela rampa e chegamos na rua, olhei nervosamente ao redor. Não vi o homem. Júlia virou à esquerda, na direção oposta de onde ele estava, e acelerou. Você acha que funcionou? Perguntei, olhando pelo retrovisor. Espero que sim. Estávamos a algumas quadras de distância quando vi um carro dar uma guinada brusca atrás de nós, vindo de uma rua lateral. Era um Corolla prata, e embora não pudesse ver o motorista claramente, meu instinto gritou que era ele. Ju, aquele carro atrás de nós. Ela olhou pelo retrovisor. Você acha que é ele? Não sei, mas ele está seguindo a mesma rota que a gente. O trânsito estava pesado e cada sinal vermelho era uma tortura. O Corolla prata se mantinha sempre 3 ou 4 carros atrás de nós. Perto o suficiente para não nos perder de vista. Longe o suficiente para não ser óbvio. Vou fazer um teste, disse Júlia. No próximo cruzamento, em vez de continuar reto em direção à rodoviária, ela virou à direita inesperadamente. O Corolla virou também. Merda, é ele, confirmou Júlia, sua voz tensa. O que a gente faz? Vou tentar despistá-lo. O que se seguiu foi como uma cena de filme, mas muito mais aterrorizante porque era real. Júlia começou a fazer voltas aleatórias, virando em ruas estreitas, acelerando quando possível. O Corolla continuava atrás de nós. Eram 20h35. Se não chegássemos logo à rodoviária, eu perderia meu ônibus. Mas nesse ponto, perder o ônibus era o menor dos meus problemas. Vou para a delegacia mais próxima, anunciou Júlia. Liguei antes e eles disseram que posso ir direto para lá. Ela conhecia o caminho e fez questão de passar por ruas bem movimentadas, com muita luz e pessoas. O Corolla ainda estava lá, persistente como uma sombra. Quando finalmente chegamos em frente à delegacia, Júlia buzinou e parou o carro praticamente em cima da calçada, com os faróis acesos. 2 policiais que estavam na porta vieram até nós imediatamente. Olhei para trás. O Corolla tinha parado no quarteirão anterior e, enquanto o observávamos, ele fez um retorno e foi embora rapidamente. Ele foi embora, disse um dos policiais, já com a mão no rádio. Mas conseguiram ver a placa? Júlia tinha memorizado. Ela recitou as letras e números para o policial, que imediatamente passou a informação pelo rádio para outras viaturas na área. Entramos na delegacia e passamos as próximas 2 horas dando nossos depoimentos. Contamos tudo. O shopping, o estacionamento, o AirTag, o apartamento, a perseguição. Entregamos o AirTag que Júlia tinha tido a presença de espírito de pegar antes de sairmos do apartamento. Perdi meu ônibus das 21 horas, óbvio. Minha mãe ficou apavorada quando contei o que tinha acontecido e quis que eu ficasse mais alguns dias em São Paulo, mas eu só queria ir para casa. Peguei um ônibus das 23h30. A polícia nos informou que conseguiram identificar o dono do Corolla prata através da placa. Não era o nome dele no documento, era alugado. Mas as câmeras do estabelecimento onde ele alugou o carro captaram claramente o rosto dele. O que descobrimos depois foi ainda mais assustador.
Através da investigação do AirTag e dos registros de aluguel, identificaram o homem como Marcelo Viana Silva, 47 anos. Ele tinha um histórico, não de perseguição especificamente, mas de comportamento suspeito. Havia um boletim de ocorrência anterior de uma mulher de 25 anos que o acusou de segui-la, mas na época não havia provas suficientes para uma ação legal. Mais perturbador ainda, quando a polícia finalmente o localizou e obteve um mandado para revistar sua casa uma semana depois, encontraram um caderno cheio de fotos de mulheres. Algumas eram claramente tiradas sem consentimento, em shoppings, na rua, em cafés. Algumas fotos tinham anotações, nomes, provavelmente inventados por ele, lugares onde as viu, horários, rotinas. Tinha uma foto minha naquele caderno, tirada no shopping, quando eu estava sentada na praça de alimentação, sem saber que estava sendo fotografada. Fiquei sabendo por um detetive que me ligou para atualizar sobre o caso que havia pelo menos outras 6 mulheres identificadas nas fotos, e eles estavam tentando localizá-las para verificar se havia outras vítimas que não tinham reportado. Marcelo foi preso e indiciado por perseguição, invasão de privacidade e outros crimes. O advogado dele tentou argumentar que era apenas um hobby de fotografia e que ele não tinha intenção de fazer mal a ninguém. Mas o juiz não comprou essa história, especialmente com o AirTag e a perseguição documentada. O caso ainda está em andamento. Minha audiência está marcada para daqui a 3 meses e vou ter que voltar a São Paulo para testemunhar. A Júlia também. Estamos ambas tendo que fazer terapia para lidar com o trauma. Eu desenvolvi uma paranoia intensa. Checo meus pertences diariamente, procurando por AirTags ou outros rastreadores. Fico olhando por cima do ombro constantemente. Evito sair sozinha sempre que possível. O mais aterrorizante é pensar no e se? E se ele tivesse conseguido me pegar sozinha? E se eu tivesse realmente pego aquele ônibus das 21 horas e ele tivesse me seguido até a rodoviária, onde eu estaria sozinha esperando? E se eu não tivesse a Júlia comigo naquele dia? E penso nas outras mulheres nas fotos. Será que alguma delas sofreu algo pior? Será que ele já fez isso com outras e só não foi pego antes? A polícia me disse que a maioria dos stalkers não são os estranhos sombrios escondidos em becos como vemos nos filmes. São pessoas comuns que se misturam na multidão. Aquele homem poderia ser seu vizinho, seu colega de trabalho, alguém na fila do supermercado. E o pior é que a tecnologia tornou o stalking mais fácil do que nunca. Um AirTag de $30 pode transformar qualquer um em um perseguidor praticamente indetectável. Uma coisa que aprendi com essa experiência horrível: sempre confie nos seus instintos. Quando senti que algo estava errado no shopping, quando notei o homem pela 3ª vez, meu corpo já sabia que havia perigo, mesmo que minha mente tentasse racionalizar. Se algo parece estranho, provavelmente é. Também aprendi a importância de ter alguém com você. Se eu estivesse sozinha naquele dia, não sei o que teria acontecido. A Júlia foi essencial, não apenas como apoio emocional, mas como testemunha e ajuda prática. Hoje, 6 meses depois, ainda lido com as consequências psicológicas. Tenho pesadelos ocasionais. Quando vou a shoppings, estou constantemente em alerta, checando se alguém está me seguindo. Configurei todos os alertas possíveis no meu iPhone para detectar AirTags desconhecidos. Compartilho minha localização em tempo real com minha família e amigos próximos sempre que saio. Algumas pessoas me disseram que estou sendo paranoica, que estou exagerando, que deveria superar isso. Mas essas pessoas não entendem. Elas não sentem aquele medo visceral de ser perseguida, observada, caçada como uma presa. Elas não sabem como é ver seu rosto em um caderno de um stalker. Saber que você foi estudada, monitorada, que alguém dedicou tempo e energia para planejar algo sinistro contra você. A terapia está ajudando, lentamente.
Minha terapeuta me ensinou técnicas de grounding para quando tenho ataques de pânico. A Júlia e eu ficamos ainda mais próximas. Passamos por algo traumático juntas e isso criou um vínculo difícil de descrever. Minha mãe agora insiste que eu compartilhe minha localização sempre e instalou câmeras adicionais em nossa casa. Meu pai, que sempre foi mais relaxado sobre segurança, agora tranca todas as portas e janelas religiosamente. Meu irmão mais novo aprendeu sobre os perigos do stalking em uma idade muito mais jovem do que deveria. Toda a minha família foi afetada, mas tento ver o lado positivo, se é que existe um. Estamos mais conscientes, mais cuidadosos, mais preparados. E mais importante, eu sobrevivi, eu escapei. Muitas mulheres não têm essa sorte. Então aqui está a minha mensagem para vocês que estão lendo isso. Prestem atenção aos seus arredores. Confiem nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente é. Não tenham medo de parecer paranoicos ou exagerados. Sua segurança vale mais que a opinião de qualquer pessoa. Configurem os alertas de AirTag em seus telefones. Verifiquem seus carros e pertences regularmente. Compartilhem sua localização com pessoas de confiança. Variem suas rotinas quando possível. E se vocês perceberem que estão sendo seguidos, não vão para casa. Vão para um lugar público, uma delegacia, peçam ajuda. As estatísticas são assustadoras. 1 em cada 6 mulheres será vítima de stalking em algum momento da vida. Não esperem ser mais uma estatística para começar a tomar precauções. E para os homens que estão lendo isso, conversem com as mulheres em suas vidas, ouçam suas experiências, acreditem nelas quando elas dizem que se sentem inseguras. E mais importante, sejam parte da solução, não do problema. Se virem algo suspeito, falem. Se um amigo fizer piada sobre seguir uma garota ou descobrir onde ela mora, não riam. Confrontem. Esta história ainda não terminou para mim. O julgamento ainda está por vir. E sei que vai ser difícil ter que reviver tudo isso no tribunal. Mas vou enfrentar. Vou olhar para aquele homem e mostrar que ele não me quebrou, que ele não ganhou. E se minha história puder ajudar uma pessoa, apenas uma, a reconhecer os sinais de perigo e agir antes que seja tarde demais, então talvez todo esse trauma tenha algum propósito. Fiquem seguras, pessoal. Vigiem umas às outras. E nunca, jamais, ignorem aquela voz interior que diz que algo está errado. Atenção! Se você gostou desta história ou achou importante, por favor compartilhe com suas amigas, irmãs, mães e filhas. A conscientização salva vidas. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de sobrevivência e dicas de segurança pessoal. Deixe um like se esta história te impactou e comente abaixo se você já passou por algo similar. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana compartilhamos histórias reais e informações importantes sobre segurança. E lembrem-se, sua intuição é sua melhor defesa. Sempre confie nela.